conduza nesta manhã no caminho do aprendizado e do crescimento. Que possa também envolver a nossa expositora com muito amor e carinho, e com certeza ela preparou um recado para cada coração necessitado que aqui está. E que possamos, enfim, irmos caminhando no nosso crescimento em busca da fé, do aprendizado, que é o nosso objetivo maior de aqui estar. Que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante toda esta nossa atividade. Para iniciarmos nossa atividade, nós vamos fazer oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos conosco aqui a Antonieta Domine. Ela é psicóloga, ela é tarefeira aqui do CELS, ela é do Departamento de Escolas e Cursos, é expositora de tribuna, tem mais uma série de outras atividades que ela já está grata por muito. Mas tem muitas atividades, tá? Então, uma boa palestra a todos. Obrigada, meu irmão querido. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, mas que nós, acima de tudo, permaneçamos na presença dele e na nossa ligação para com ele. Que a gente, de vez em quando, dá umas esquecidinhas. A gente, às vezes, lembra no nosso Mestre Jesus em algum momento de apuro, né? Ai, meu Deus, ai, Jesus, ai, Maria. A gente, nos momentos de apuro, nós lembramos. Mas eles não nos abandonam nunca. E a gente precisa acreditar nisso e a gente precisa estar sempre em ligação com eles. O assunto de hoje está muito ligado e extremamente presente nesta tarefa abençoada, essa tarefa da escola dos pais. Porque o assunto de hoje, ele fala da importância da família de acordo com a visão da doutrina espírita. E essa importância, essa responsabilidade da família, se não fosse a família, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a formação das nossas famílias, não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes que a gente comece a discorrer sobre o assunto, eu quero ler para vocês uma historinha que eu encontrei, eu achei ela tão bonita e tem muito a ver com a palestra de hoje. E aí nós vamos destrinchar depois, né? Quer dizer assim, a lâmpada que foi confiada. Havia uma pequena vila onde morava um casal simples, João e Helena. Eles receberam com alegria o nascimento do pequeno Lucas, um menino de olhar profundo e silencioso, como se carregasse pensamentos muito além da idade. Certa noite, Helena sonhou que um anjo lhe entregava uma lâmpada acesa e dizia: esta luz não é sua, foi confiada a você para que mantenha acesa enquanto for necessário. Ao acordar, Helena não compreendeu totalmente o sonho, mas sentiu no coração que havia uma grande responsabilidade. Lucas cresceu e, como toda criança, passou por momentos de alegria e também de dificuldades. Às vezes era impaciente, outras vezes teimoso, e em certos dias parecia carregar tristezas sem motivo aparente. João e Helena, cansados da rotina e dos desafios, muitas vezes pensavam em desistir de ensinar, deixando que o mundo educasse o menino.
Mas sempre que a impaciência surgia, Helena se lembrava da lâmpada do sonho. Em vez de gritar, respirava fundo e, em vez de castigar, sem diálogo, sentava-se ao lado do seu filho. Em vez de exigir perfeição, ensinava pelo exemplo. Todas as semanas, a família se reunia para um momento simples de oração. Não eram longas palavras, mas sinceras. Lucas observava mais do que falava. Via os pais pedirem perdão quando erravam, ajudarem um vizinho necessitado, agradecerem pelas pequenas conquistas. Os anos passaram e Lucas tornou-se um jovem sensível e firme. Um dia, já adulto, ele disse à mãe: houve momentos em que eu quis desistir de mim mesma, mas algo sempre me dizia que eu não estava sozinho. Helena sorriu, com os olhos marejados, e respondeu: por que nunca esteve, meu filho? Nós apenas cuidamos da luz que Deus nos confiou. Naquela noite, Helena teve um sonho. O mesmo anjo apareceu, agora sorrindo, e disse: a lâmpada continua acesa. Agora ele ilumina outros caminhos. E Helena compreendeu, enfim, que educar espiritualmente um filho não é moldá-lo, mas proteger a luz que ele já traz, ajudando-o a brilhar. Quando eu vi essa história, eu falei, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Essa responsabilidade. Nossos filhos não nos pertencem. Eles são um empréstimo. E tem uma frase célebre que a gente já ouviu algumas vezes que diz assim: quando nós formos fazer o nosso ajuste de contas por aquilo que nós passamos aqui enquanto pais, nós vamos ouvir a célebre frase: o que fizeste com o filho que eu te dei de empréstimo? Com o meu filho que eu te dei de empréstimo. Então, esse momento é muita responsabilidade para nós, porque nós, na condição de pais, nós não estamos aqui assim, por acaso. Oi, eu estava passando lá no Ministério da Reencarnação, eu vi que tinha uma vaga para ser pai ou para ser mãe. Não foi bem assim que a coisa aconteceu, né? Então, vamos refletir sobre essa questão. Eu coloquei alguns pontos que é muito importante. A família, segundo a doutrina espírita, ela não é fruto do acaso, como eu acabei de dizer. O reencontro de espíritos afins ou comprometidos. Nós já tivemos elos de ligações em outras encarnações. Então, quando nós estávamos lá no planejamento reencarnatório, nós fomos convidados. Os nossos filhos nos convidaram para que nós fôssemos os pais deles. E nós aceitamos. Ninguém, como eu disse, ninguém passou lá por acaso, deixa eu ver que vaga tem hoje. Não estava escrito lá, a vaga. Né? Então, e a missão é uma missão de pais, ela é de muita responsabilidade. Não só para com a educação dos nossos filhos, mas também para a nossa lapidação pessoal. É uma troca. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 582, ele fala a paternidade, leia-se aqui o casal, né? Ela é uma missão, cada um no seu devido papel, do que ele vai significar para aquele espírito que ali foi concebido. Então, alguns pontos para a gente pensar. Filhos não são folha em branco. Eles já vêm com todo um propósito, né? Eles são espíritos muito antigos. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, eu era solteira ainda, que ele chamava Nossos Filhos São Espíritos. E uma das frases que me chamou muita atenção, ele dizia assim: como pode um espírito que já passou por tantas experiências nascer careca, sem dente, sem saber falar? É assim que as crianças nascem, né? Careca, alguns continuam careca, né? Mas ou perdem ao longo do caminho. Também perdem os dentes, depende do cuidado, né? Então essas coisas que a gente, eles chegam para você, parece que totalmente fragilizados, mas por trás dessa fragilidade toda tem um histórico por trás disso, respeitável, seja qual for, mesmo que seja um espírito já comprometido com você lá atrás, mas ele tem um conteúdo respeitável, né?
muitos lares são espaços de reajuste e reconciliação. Às vezes, por isso que, graças a Deus, nós nascemos com o esquecimento. Porque não é fácil você saber, por exemplo, que o seu filho foi um grande inimigo seu no passado. Então, se ele veio para você, ele veio para te reconciliar. E as ligações, elas, de novo, não são nada ao acaso. Elas têm todos um propósito. Dificuldades familiares não significam fracasso. Então, nós temos muita dificuldade, muitas vezes, de morar na mesma casa, de termos os nossos pais, depois nós temos os nossos parceiros, e depois nós temos os nossos filhos. Nós temos, assim, algumas questões, a família busca fé, né? E às vezes, mas isso são ajustes. Ninguém tem uma família que não vai ser capaz de estar administrando, a não ser que ele não busque essa ajuda necessária, seja ela física, psíquica, mental e espiritual. A gente precisa saber buscar essas ajudas quando temos as dificuldades. Então, como tenho vivido, a pergunta que fica é, como eu tenho vivido nessa missão dentro do meu lar? Como é que é a minha relação no meu lar? Vale uma reflexão. Né? Então, a infância, como parte essencial da educação espiritual, aqui, vocês na condição de pais nessa escola, alguns dos filhos estão aqui do lado e alguns dos filhos estão lá por cima, lá tem um processo de aprendizado importante. Aqui também tem, eles estão ouvindo a palestra, estão do lado de vocês, estão vendo as reações de vocês na hora que vocês estão ouvindo a conversa aqui. Tem coisa que às vezes eles podem não estar entendendo, mas que bom que depois eles perguntem para vocês o que aquela pessoa quis dizer em tal coisa. Então, é importante que vocês estejam atentos para dar uma resposta. Ai, mas eu não sei nem o que dizer. Busque a casa tem o departamento, tem o DEPOI, tem as pessoas que atendem vocês e vão orientar. Ah, meu filho me fez tal pergunta, e agora? Sempre vai ter alguém para te dar uma palavra. Se não tiver na hora, ela vai buscar essa informação e vai te trazer. Temos os grupos aqui de apoio, alguns grupos de internet que a gente troca várias mensagens, não só bom dia, boa tarde, boa noite, mas várias informações importantes, trechos que a gente pode buscar. E nós temos o Evangelho. Que a hora que a gente abre, tem a palavra que cabe assim, ó, que nem uma luva. Então, precisamos estar sempre atentos, e é essencial essa educação espiritual. Às vezes, os pais vêm aqui para a escola de pais, aí eu vim trazer só meu filho. Enquanto seus filhos estão no processo, você também está no processo. Durante as palestras, todos vocês estão sendo assistidos, de acordo com a necessidade individual. Então, a infância como período de maior sensibilidade moral. É na infância que a gente começa a lapidar, a dar as informações para os nossos filhos. Voltando àquela frase que eu disse para vocês do livro que eu li, né? Nossos filhos são espíritos. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ele vem pronto, aparentemente uma página em branco, mas cabe a você ir dando os inputs para a criança, as informações para a criança. Então, como a criança está sedenta de informações, ela está zerada, né, na mente dela, aparentemente, né? O que acontece durante os primeiros anos de vida? Nós vamos dando as informações importantes para os nossos filhos, das condutas, lapidando as nossas condutas no falar e no agir. E eles vão observando. Não tem nenhuma informação externa. As informações mais importantes que eles têm é desse convívio papai e mamãe. É ali a primeira escolinha dele. É lá que eles vão dar o primeiro engatinhado. É lá que ele vai enfiar o dedo na tomada e dizer, não, filho. Aí um dia ele vai lá e buf, até ele tomar o primeiro choque. Ele vai saber que não pode. Mas você teve o alerta. Essa lapidação dessa criança que não tem essa informação, ela vai amealhando isso. Vai amealhando. E aí, ela vai para a escola. Quando ela chega na escola, ela tem outras informações que ela começa a ter de outras crianças com outras escolas às quais essas crianças pertencem aos seus lares. E aí eles começam a trocar informações. Vocês já perceberam que a grande maioria das crianças, elas vão no sonho da valsa? Do tipo,
Eu pego uma criança de 8 anos na casa da Maria, na casa do José, na casa do Francisco, na casa do Joaquim, na casa da Francisca, enfim. Se eu pegar uma criança de 8 anos, você senta para conversar com elas têm quase o mesmo padrão de pensamento e de escolhas. Por quê? Logo cedo, infelizmente, as crianças estão começando a ter contato com informações que vêm em massa. E nós sabemos que essas informações de tela, elas estão terríveis. Ontem à noite eu estava conversando com uma mãe e ela disse para mim assim, olha o que o fulano, que é o marido dela, comprou para o nosso filho. A criança vai fazer 3 anos agora em março. 3 anos. Eu falei, o que comprou? Ela comprou um tablet infantil. Eu falei, tablet infantil? É um tablet infantil. Dá uma olhada que bonitinho que ele gravou. E ela toda orgulhosa. E o menininho lá com o dedinho. Fazendo os joguinhos infantis e tal. Eu falei, o problema não é ele saber encaixar, saber pôr. Não é esse. A questão é que ele está tendo uma informação, um input rápido ali, né? Isso é viciante. Aí depois, quando chega com 8, 9, 10 anos, que ele não consegue falar nem com você, essa semana eu vi uma cena assim. O pai, a criança andando na rua, eu não sei nem se um dos meninos daqui estava na Leroy e o rapaz estava saindo. O menino estava assim. Só faltou a coleirinha de cachorro, porque o pai estava assim, ó, conduzindo ele para onde ele tinha que andar. Até para atravessar a rua. O menino não saiu do olho da tela. Ele estava no piloto automático. E o pai atrás conduzindo assim, ó, quando o menino tinha que passar. Isso é uma responsabilidade nossa. Ai, mas ele vai gritar, vai espernear, vai, porque ele já está num processo de dependência tão grande que ele vai ter crise de abstinência. Nós aqui, enquanto adultos, já vimos alguém em crise de abstinência? Já, né? Abstinência da droga, abstinência do álcool, abstinência, né? Já viu. Imagina uma criança de 7 ou 8 anos com crise de abstinência. Eu já ouvi de uma criança, a mãe manda para mim o áudio. Ó, doutora, olha o que meu filho está falando para mim. O menino diz, eu quero que você morra. Devolve meu celular. Isso é uma crise de abstinência. Ele não consegue ficar porque ele está hipnotizado. E nós, adultos, também somos hipnotizados por isso aqui, ó. A gente, quanto tempo faz que você não lê um livro? Ah, eu leio no e-book. Oi? Não, livro papel mesmo, aqui, ó. Faz contato. Manu, cadê esse contato? E os nossos filhos veem isso. Normalmente, pais que leem, filhos também leem. Pais que jogam no celular, filhos também jogam. Não é um discurso jogado fora, gente. É um discurso que eu estou vendo que as crianças cada vez estão aqui, ó. Processo cerebral mais reduzido. Não conseguem ter um diálogo. Essa semana eu conversei com uma adolescente e ela toda preocupada, né? Porque ela ainda não tinha namoradinho e todas já tinham namoradinho. E ela fala com ela fica assim. Aí eu disse para ela, você costuma ler algum livro? Não, só o que a escola manda. E mais ou menos, porque eu busco o resumo, né? Eles jogam lá, pedem o resumo, então não precisa ler o livro inteiro. Você pegou o resumo, né? Falei, tá, mas e o conteúdo mais profundo do livro? Ah, não, os professores nem perguntam. Falei para ela, você já percebeu que talvez você seja a única menina do condomínio que você mora e talvez ainda não tenha namoradinha? Porque talvez não tenha conteúdo para conversar? Ela, hã? Falei, eu puxei um assunto com ela. Fala um pouco para mim do que você conhece desse assunto. E um assunto corriqueiro. Gente, ela não falou 2 frases. Por quê? Está faltando matéria-prima de informação. E isso é uma educação que começa dentro do lar. Mas vamos continuar.
Exemplo diário dos pais, que foi o que eu acabei de falar aqui agora. O que a gente deve explorar nos nossos filhos? A criança observa mais do que escuta. Muito mais. Valores ensinados no lar acompanham o espírito para toda a vida. Limites também são formas de amor. Eu vou fazer, ele vai chorar. Ué, chora? Criança que os pais não deixam chorar, mesmo quando bebês, não desenvolve pulmão. O choro é para abrir o pulmão. É a primeira ação que a criança faz quando nasce da barriga da mamãe, é abrir o berreiro, e tem que abrir o berreiro. Primeiro por ser grato de ter nascido, né? Tá respirando. Respirou fora da bolha. Então, quando ele grita, ele está dizendo assim, estou aqui, eu cheguei, eu abri meu pulmão para o mundo, eu estou respirando esse novo mundo. Então, chorar não faz mal para ninguém. Pelo contrário, limpa tudo. Um exemplo prático para isso, que os nossos filhos aprendem com a forma com que os pais desenvolvem os conflitos e até com os discursos. Às vezes eu vejo os pais falando, você acredita que ele me enfrentou com as mesmas palavras que eu uso? Sim. De onde ele aprendeu? Ele está me enfrentando. Então, de onde ele aprendeu? Aí a gente terceiriza, né? Não foi em casa. Não foi. Foi na escola, foi com amigo, foi no jogo, foi em tudo quanto é lugar. Menos em casa. Mas eu já disse que não é comigo. Eu falei, tá bom, você está gritando por quê? Né? Então, e Jesus, aí a gente pensa, o que nós temos que usar como referência? Jesus. Eu não vi em todas as literaturas uma única passagem só de Jesus que ele destempera em determinado momento, que foi quando ele chegou no templo e viu que o templo foi transformado no mercado. Foi o único momento que alguém lembra de uma passagem? Só aquele momento, porque ele viu que a casa do pai foi invadida. Se a nossa casa, olha o paralelo legal, se a nossa casa for invadida por situações estranhas que não fazem parte do meu dia a dia, nós, enquanto pais, podemos errar com Jesus pelo tempo. O meu tempo está sendo desonrado. Então, se eu vejo criança brincando demais, a quantidade de palavrões que eles conseguem fazer num jogo, gente, o que será que é traído ali? Tem hora que eu vejo criança pequena falando algumas coisas, de onde ela aprendeu esse tamanho de coisa? De algum lugar ela ouviu. Né? Então, quando eu falo que Jesus nunca se destemperava, nós precisamos ter o nosso equilíbrio enquanto pais e sabermos falar com os nossos filhos. Quando não dá para falar com ele, se recolha, busque uma orientação espiritual e volte a falar com o seu filho, no tom que ele vai entender. Se ele sair do tom, você diz assim, vá para o seu quarto, se equilibre primeiro, depois você volta para a gente conversar. Mesmo que você precise chegar um momento que diz assim, você vai fazer o que eu estou te dizendo, porque eu sou seu pai, ou eu sou sua mãe. Eu sou maior que você. Eu cheguei antes. Eu tenho mais experiência que você nesta vida. Portanto, eu tenho responsabilidade sobre você. Faça valer a sua autoridade de pai, de mãe. Porque quem ama, educa. E às vezes a gente não precisa educar de uma maneira mais forte. Eu sempre digo, quando você vai falar com seu filho, não fica esbravejando. Senta, conversa e olha aqui, no meio da testa dele, no meio dos olhos dele, e diga, não gosto que você não aprendeu comigo, mas fale com propriedade, porque você foi o exemplo. Né? Então, Jesus, ele é um modelo de educador. Quando ele diz assim, quando ele disse, vinde a minhas criancinhas, ele também diz a você, quando falar com seu filho, fale com ele na condição da criança interior dele. Essa criança traz toda a necessidade que ele tem para o desenvolvimento dele. E Jesus fala sempre conosco como se nós fôssemos ainda as eternas crianças dele. E às vezes a gente não ouve, não, porque a gente também virou meio velho ranzinza, né? Mas a gente aprende. Ainda bem que a gente aprende, né? E a base da educação sempre é o amor, mesmo que seja o amor exigente. Pontos que a gente não deve deixar de ver.
Jesus educa com acolhimento, nunca com violência. Uma coisa é você ser firme, outra coisa é você ser violento. É diferente. Ensine pelo exemplo, seja o maior exemplo possível. Corrige com misericórdia, entenda que ele está no processo de crescimento, conhecimento e desenvolvimento. Paciência no seu dia a dia. Nós temos uma vida extremamente atribulada. Muito. A gente nunca tem tempo para absolutamente nada. E quando às vezes o nosso filho quer conversar um determinado assunto, agora não dá, agora não dá. Dá. Senta, ouve. 2, 3, 5 minutos, 10 minutos que você perde com seu filho, você ganha uma eternidade de paz. Perdão dentro da família. Às vezes as discussões dentro da família, as crianças observam isso. Ontem eu falava com uma moça, ela falava assim para mim, não, a minha filha nem percebeu na época que eu e meu marido, a gente tinha problemas sérios de educação. Ela nem percebeu, ela tinha 8 anos. Eu falei, meu Deus, 8 anos, não percebeu como? Mas a gente nunca brigou perto. Eu falei, mas vocês nunca fizeram cara feia um para o outro, perto dela? Do tipo, ele te perguntou alguma coisa e você não respondeu? Parou. E só pontuando algumas questões, ela foi dizendo, realmente, minha filha observou muito mais do que eu possa supor. Óbvio, ela hoje usa expressões de agressão com a mãe que o pai no passado usava com relação à mãe. Então, essa criança ficou ali, formatou e ficou ali dentro. Então, a gente tem que aprender a exercitar esse perdão na família ou pela situação que a gente viveu com os nossos companheiros, as nossas companheiras, né? A gente precisa aprender a passou, resolve-se entre as pessoas, converse-se no diálogo e a criança aprende a ter diálogo. E o diálogo como ferramenta para o crescimento dentro do próprio lar. A família que conversa bastante, seja na hora das refeições, seja algum filme que vão ver juntos, né? Essa conversa, essas impressões que se troca, a criança vai assimilando. Ela dá a opinião dela. É muito gostoso. Eu vi um episódio do The Chosen, em que Jesus falava com as crianças e a minha sobrinha estava lá em casa. Eu fui falando, você entendeu dessa parte? É uma cena que eu não sei se vocês lembram, quando Jesus está pregando, as crianças sobem em cima de um telhado, aí eles até chamam o Mateus para subir, né, junto lá no telhado, e aí o Mateus está sem entender nada ali, o que está acontecendo, e as crianças explicam para o Mateus, porque as crianças já tinham convivido com ele no acampamento que ele estava antes. E as crianças estavam tendo uma leitura do assunto com uma profundidade que o Mateus não estava tendo. Aí eu perguntei, né, para nós, o que você entendeu aqui? Ele falou assim, eu entendi que as crianças estavam prestando atenção. Os outros estavam prestando atenção só nos adultos e não em Jesus. A criança tem uma percepção assim, né? Vários olhos. Então, o lar é a nossa primeira escola. O lar é um ambiente de aprendizado moral. Moral. É a maior lapidação. É para isso que nós viemos, lapidar as nossas imperfeições morais. O Evangelho no lar é um instrumento educativo. A pergunta que não quer calar: qual de vocês ou quais de vocês fazem o Evangelho no lar com vossos filhos? A criança, o adulto, a família que faz o Evangelho no lar com as crianças é uma outra dinâmica. Mas às vezes um está aqui, outro está ali. Gente, isso aqui também é útil, tá? Porque domingo passado, nós fazemos o Evangelho na minha casa todos os domingos às 18 horas. Estejamos aonde nós estejamos. Então, olha que nós conhecemos uma família no final do ano agora, eles não tinham o hábito do Evangelho. Como nós passamos o Natal e o Ano Novo juntos, e teve os 2 domingos, o domingo logo depois do Natal e o domingo logo depois do Ano Novo. Aí eu falei para a família, olha, todos os domingos às 18 horas nós fazemos o Evangelho, estejamos aonde nós estejamos. Eu gostaria de convidar vocês para que nós fizéssemos o Evangelho. Vocês podem fazer ou não. Se vocês não quiserem, eu vou pegar minha família, estava minha família inteira. Vou pegar minha família, nós vamos lá para o quarto e nós vamos fazer o Evangelho. Não tem problema, pode fazer. 2 ou 3 saíram de fininho, né? Saíram de fininho. Aí eu
arrumei a mesa, botei a jarra de água, botei os copinhos com água e tal, e nós fizemos o evangelho. Foi uma leveza. Nesse domingo agora, essa família que nós passamos juntos, ela mandou mensagem para mim assim, a gente pode fazer o evangelho com vocês? Eu falei, pode. Vou fazer o link então. Aí eu fiz o link. Nós estávamos, esse casal, que é onde nós passamos juntos, estava eu na minha casa, meu filho na casa dele, a sogra do meu filho na casa dela, meu marido estava viajando, nós estávamos seis pessoas interligadas e fizemos o evangelho juntos, cada um no seu espaço. Inclusive, um dos amigos nossos, daqui dos céus, que mora no interior de São Paulo, estava junto, ligado com a gente, o Júnior. Então, a gente faz isso todos os domingos, é uma delícia fazer isso. E é uma força, e a gente percebe o quanto a semana flui. E as crianças, elas participam, elas gostam, elas dão palpite. Quando a gente faz uma leitura, né? Sempre pergunta, alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem produto, né? Todo mundo pode de comentar o texto. Aí as crianças sempre têm alguma pitaco a dar. E elas são muito respeitadas no que elas entendem. Isso é um exercício que a gente precisa aprender a fazer. Ah, meu filho está... Pede para ele só para aquele momento, desliga o seu aparelho, filho, presta atenção, é um pouquinho só. Você tem o resto do dia depois que você... E vai fazendo diferença. O lar que ora junto se fortalece. Muito, não importa a distância. A gente sabe que o nosso lar recebe e expande. O evangelho no lar ajuda crianças e adultos. Não exige a perfeição, apenas constância dos seus filhos, das atitudes, no regrar-se. Né? Que tipo de lição espiritual nossos filhos estão recebendo dentro do nosso lar? Qual a educação espiritual que você está dando ao seu filho? Né? E qual você está se aplicando? Então, hoje nós temos vários desafios. A atualidade nos dá esses desafios. Primeiro que nós estamos num mundo extremamente acelerado. Gente, nós estamos em 17 dias do novo ano, parece? Daqui a pouco a gente pisca o olho e já passou. Alguém se dá conta do tempo que demorou 2025? Ó, e depois de uma certa idade não passa mais rápido ainda, né? Muito rápido, né? Tecnologia excessiva, tudo muito na palma da mão, muito rápido. Informações rápidas. Muito rápido, passa muito rápido. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, essa rapidez de informações, cadê a profundidade? É assim, dá a impressão que todo mundo sabe de tudo, mas ninguém se aprofunda com nada. Ficou meio vazio, né? Talvez aquela situação que eu coloquei para a menina, quanto tempo faz que você não leu o livro? Ou então, o que você entendeu do livro, a gente faça igual ela, né? Porque foi muito rápido a informação. Né? Falta de convivência. Nós aqui, queridos irmãos, que a gente se encontra muitas vezes só pela internet, quando a gente se encontra, gente, eu sinto dos meus irmãos aqui também, é uma explosão de alegria, vontade de abraçar, de a gente sentir o calor humano, porque a gente só vê na telinha algumas vezes. Essa convivência, cadê a convivência? As crianças não conseguem conviver na escola, às vezes. Tem criança que não sabe chutar bola. Tem criança que não sabe que é brincadeira normal de tabuleiro. Não sabe que é um jogo de tabuleiro. Dá um jogo de dama para ver se sabe. Mas dá um jogo de tiro. Eu pergunto para as crianças, qual é o jogo que você gosta mais? Jogo para pensar ou para construir? A não ser o Minecraft, né, lindão? Você joga, né? Mas mesmo assim o Minecraft não tem profundidade. Mas fala para ele dos outros jogos de tiro que mata não sei quanto, que atropela não sei quem, que rouba banco. Olha, jogo que ensina a roubar banco. Oi? O mais importante que tempo e qualidade é a presença com amor. Essa é a nossa mensagem hoje. Mais importante que o tempo de qualidade
é a presença com amor que você tem no seu lar. Escutar o seu filho é tão importante quanto orientar. Se você não escuta o seu filho não fala com você, a coisa está mais séria do que você possa imaginar. Porque o maior diálogo que eles começam a ter é logo que sai do teu ventre, ele busca os teus olhos. A primeira comunicação dos pais com os filhos é os olhos. A mamãe que amamenta, ela olha direto nos olhos do filho e faz ali uma conexão de cumplicidade que as mães, só mãe que sabe disso. Essa cumplicidade entre mãe e filho. O pai, ele aprende. Sabe por quê? Porque ele protege exatamente essa mãe que tem essa comunicação de profundidade, uma comunicação divina. Ele aprende. Porque depois, quando chega na época da adolescência, tanto o seu menino como a sua menina vai buscar você, referência de homem, para que ela escolha o seu futuro genro. A grande vingança. Seu futuro genro é o espelho do que você foi como pai. Então, educar filho é educar a nós mesmos. A família é o primeiro campo, onde aprendemos a viver o Evangelho, a lapidar as nossas mazelas, que possamos errar menos, amar mais e confiar que Jesus caminha conosco nessa missão. Fora da caridade interna, de troca de amor, carinho, afeto e lapidação, não há salvação. Obrigada por me ouvirem. Eu aprendi muito mais do que vocês. Os nossos agradecimentos à Antonieta, que tantos ensinamentos nos trouxe nesta manhã. Com certeza, temos muito a refletir, não só ao sairmos daqui, como durante todo o dia e durante os próximos dias. Nós somos muito gratos por tudo que ela nos trouxe nesta manhã. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos mais uma vez nos interiorizando, agradecendo por essa oportunidade que tivemos, de tanto aprendizado, de tanto conhecimento que nos foi trazido nesta manhã. A nossa gratidão à espiritualidade que nos trouxe até aqui, a nossa gratidão por essa oportunidade de crescimento que temos, desse aprendizado, desses ensinamentos que Jesus nos deixou, tantos exemplos que a nossa palestrante nos direcionou para que tomássemos essas atitudes, não só aqui, como no nosso dia a dia. Que possamos também levar aos nossos familiares esse aprendizado, agirmos em si como multiplicadores de tudo o que tivemos nesta manhã. Gratidão por tudo, amigos espirituais, o nosso mentor Eurípides Barçanufo, que estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Enquanto nossa equipe prepara a sala de assistência espiritual, nós temos alguns recados. O nosso primeiro recado é agradecer a participação de todos que colaboraram nas nossas sacolinhas de Natal. As 500 crianças que foram beneficiadas ficaram muito felizes. Então, em nome dos céus, nós temos a muito agradecer por todos que colaboraram. O nosso segundo recado é para avisar que a atividade É o Bem, que anteriormente acontecia nas terças-feiras, agora mudou para as quartas-feiras, no horário das 19h15 às 21h15, aqui nos céus, de forma presencial. Então é uma atividade que é voltada para aquelas pessoas que estão sentindo solidão, desespero, ansiedade, medo ou falta de sentido na vida. Então, a pessoa pode vir até aqui, passa por uma entrevista e é direcionado para essa atividade. E o terceiro recado é para solicitar uma ajuda para as atividades das nossas turmas do DIGI.
que é o Departamento de Infância e Juventude, que acontece aqui nos céus também, nos sábados, manhã, à tarde e na segunda-feira à noite. Então, nós estamos arrecadando material escolar, especificamente cola, lápis de cor, giz de cera, pincel, guache, papel sulfite, canetinha, borracha e tesouro. Então, cada item doado será fundamental para colorir o aprendizado e a alegria das nossas crianças.